Olá, meu nome é Álvaro Ventura, eu sou orientado pelo professor João Luiz Durigan e o título do meu trabalho é Influência do posicionamento dos eletrodos e tipos de corrente induzidas pela estimulação elétrica neuromuscular no desconforto sensorial. O objeto principal de estudo do meu trabalho é a estimulação elétrica neuromuscular, ou eletroestimulação, que é um recurso que utiliza eletrodos para distribuir corrente elétrica para os músculos, gerando contrações musculares, que são utilizados para retreinamento muscular, ganho de força, diminuição de processo de inibição atogênica e até o recovery no esporte. A aplicação da eletroestimulação ela pode ser por meio de eletrodos posicionados no ventre muscular ou no tronco nervoso, e esse posicionamento, assim como os parâmetros da corrente, como largura de pulso, frequência e amplitude, que é chamada também de intensidade, interferem no resultado de uma sessão de eletroestimulação, afetando fadiga, produção de torque e desconforto sensorial. Na literatura, existe um tipo de corrente mais utilizada, que é a corrente convencional, que é composta por larguras de pulso de até 500 microsegundos, o que favorece o recrutamento de axônios motores. Já a largura de pulso longo, de até 1 milissegundo, favorece a ativação de fibras sensoriais, produzindo mais torque, menor amplitude e uma menor sensação de fadiga. Quando a gente manipula variáveis como a frequência e a largura de pulso, a gente consegue produzir uma contração muscular forte e efetiva sem exigir tanto da intensidade, da amplitude, porque a gente consegue construir um impulso forte, capaz de gerar uma boa contração muscular, sem adicionar tanta intensidade. E, por isso, quanto maior a largura de pulso e a frequência, maior a eficiência da corrente, porque exige menos de intensidade, adicionando menos de conforto àquele voluntário. Na literatura, quando a gente compara corrente convencional com largura de pulso largo, na maioria das vezes essa comparação é utilizando apenas correntes monofásicas, sendo que existe um outro tipo de corrente, as correntes bifásicas. E ainda não está claro sobre qual a melhor forma de aplicação da eletroestimulação, se é sobre o ventre ou se é sobre o tronco nervoso. Por que isso é importante? Porque a aplicação no ventre muscular, ela gera o recrutamento de fibras musculares rápidas, que são altamente fadigáveis. E para isso, a solução pode ser a aplicação no tronco nervoso, porque gera uma contração com participação do sistema nervoso central, que gera uma contração mais parecida com a nossa contração voluntária, uma contração mais fisiológica, sendo a solução para a fadiga. Porém, a aplicação no tronco nervoso ela pode adicionar um pouco de desconforto, por ser uma região mais sensível. Para isso, uma possível solução são as correntes bifásicas, que são consideradas mais confortáveis do que as correntes monofásicas. Então, a gente comparou correntes bifásicas e monofásicas aplicadas no tronco nervoso e no ventre muscular. Então, o objetivo do estudo é analisar exatamente isso, o desconforto percebido dos participantes durante a sessão de eletroestimulação, observando se tem diferença no desconforto, os diferentes tipos de corrente aplicadas. Então, trata-se de um ensaio crossover experimental, randomizado e controlado, composto por universitários rígidos do sexo masculino e feminino. São 10 sessões por voluntário, uma de familiarização e uma sessão experimental, separadas por pelo menos 7 dias. São 9 sessões experimentais porque estudamos 9 tipos de corrente, que foram randomizadas com nomes de times de futebol. Então, temos a corrente Fluminense, Vasco, Atlético Mineiro, São Paulo, Santos, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo e Corinthians. Cada uma dessas correntes utilizadas em uma sessão experimental, cada uma um dia diferente. Foram recrutados até o final do nosso trabalho 15 voluntários e realizadas 52 sessões, 15 de familiarização e 37 sessões experimentais. As correntes Vasco, Palmeiras apresentaram maior valor médio de desconforto pré-sessão de eletroestimulação, na contração voluntária máxima pré-sessão, uma contração evocada máxima pré-sessão. Após o fim da sessão de eletroestimulação, a corrente Atlético Mineiro e Vasco apresentaram os maiores valores médios de desconforto no fim da sessão, e numa segunda contração evocada máxima, após encerrada a sessão de eletroestimulação, a corrente Atlético Mineiro e Vasco, novamente, apresentaram também o maior valor médio de desconforto, mostrando que, assim como a gente tinha previsto, que correntes monofásicas proporcionam maior desconforto comparadas com correntes bifásicas, assim como a aplicação do tronco nervoso adiciona desconforto quando comparada com a aplicação no ventre muscular. É isso. Muito obrigado pela atenção.